Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sobre o teu lar, que este mês de dezembro toda a tua casa será visitada por bênçãos, por respostas divinas, por um liberar sobrenatural de Deus. Haverá experiências com Jesus, haverá obra do Espírito Santo na tua casa. Oramos em nome de Jesus para que recursos sejam liberados, portas que estão trancadas, recursos que estavam bloqueados, sejam agora liberados. Oramos para que este mês seja um mês de bênçãos, seja um mês de conquistas, seja um mês de vitória, seja um mês onde caminhos serão abertos para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu oro para que toda a tua casa seja visitada pelo poder de Deus. Senhor, visita-os com o teu poder. Visita-os com a tua graça. Em o nome de Jesus Cristo, que haja uma visitação do céu, que haja um liberar do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família, que caia por terra as barreiras, que caia por terra as existências espirituais, e nós profetizamos bênção na tua casa, profetizamos paz na tua casa, profetizamos alegria na tua casa e um renovo de Deus. Também pedimos ao Senhor a força que só o Senhor pode nos dar, que você receba a força de Deus na tua vida, força do céu, força do alto, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos vocês. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e também ler um testemunho aqui de uma irmã que acompanha nossas orações. O nome dela é Josilete e ela escreveu assim: a graça e a paz. Eu venho falar das maravilhas que Deus tem feito em minha vida através das orações. São muitos testemunhos, mas começarei com a libertação total de vícios, da qual fui prisioneira por quase 20 anos. Olha aí. Também testemunho a restauração do meu casamento, depois de 3 anos separados. E ainda o abrir de portas sobrenatural para a nossa empresa, ao fazermos o propósito da carta para Deus. Obtive um resultado nas finanças, um agir, um mover sobrenatural nessa semana e fechamos nosso primeiro contrato de exportação. Um contrato que mudará a nossa vida e a vida das famílias envolvidas direta e indiretamente. Agradeço a você por nos ensinar a ouvir a voz do Pai e por nos mostrar que Jesus sempre esteve e sempre está vivo entre nós. Glória a Deus, mas que testemunho bonito, irmã. Olha quanta coisa boa acontece quando a gente se coloca em oração. E talvez você está aí pela primeira vez aqui nessa oração. Eu quero dizer que você é bem-vindo e dizer que se Deus se trouxe até essa oração, é para mudar a tua vida. As pessoas não persistem o suficiente. As pessoas não se mantêm em oração o suficiente. Mas quando você se mantém em oração, a sua vida muda. É por isso que eu quero aqui lançar esse desafio para você. Firme na oração. Firme na oração e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. Amém? Deus, não é eu, é Deus. Deus vai fazer na sua vida. Então faça um propósito com Ele, de estar aqui nas orações. Estamos orando às 6 da manhã e às 18 horas. Já estamos fazendo isso por anos e cremos. Sabe, não teríamos milhares de pessoas nos acompanhando no Brasil e nas nações. Deus não estaria abrindo portas para mim como me abriu a porta da televisão, se Ele não estivesse conosco. Se a sua presença não estivesse conosco. Eu ensino aqui sobre ouvir a Deus, eu ensino aqui sobre oração. E eu sei que isso pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por isso, eu convido você a firmar nas orações. Eu quero pedir a cada pessoa que está aqui conosco que compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder.
por gentileza. Manda aí para amigos, para parentes, para grupos. Mande, sabe, para os colegas de trabalho, mande para o chefe, mande para as pessoas próximas de você. Abençoe alguém com essa oração. É fácil de compartilhar. Tem um botão aí compartilhar, em alguns tem uma setinha, que é só clicar nessa setinha e você consegue compartilhar. Alguns tem um botãozinho em cima assim, que é como se fosse um ponto final. Clica ali, também consegue compartilhar, ok? Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração em Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus estava andando sobre as águas. Eu sei que a gente não vê isso todos os dias. E os discípulos provavelmente nunca tinham nem visto e nem ouvido ninguém andar sobre as águas. E aqui começa a primeira palavra. Deus, Ele gosta de nos surpreender. Deus tem o prazer de fazer coisas na nossa vida que nunca vimos, que nunca ouvimos. Ele é Deus para agir na minha vida e para agir na tua. E não podemos ter medo daquilo que Deus quer fazer. Não podemos ter medo daquilo que Deus quer realizar, daquilo que Ele quer nos mostrar. Assustou os discípulos. O que Deus mostra sobre o futuro da gente pode nos assustar. O que Deus mostra sobre o que Ele tem preparado para a nossa vida pode nos deixar apavorados, literalmente. Mas devemos entender que se Ele está nos mostrando algo sobre o nosso futuro, ou sobre uma promessa que Ele tem para a nossa vida, é porque certamente, Ele está nos preparando também para viver aquilo. Pedro e os discípulos estavam no barco. Jesus estava andando sobre o mar. E daí ele disse: Sou eu, não tenho medo. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Poucas pessoas têm a atitude de Pedro. Para você ver, tinha quantos ali dentro daquele barco? Mas somente um decidiu ir até Jesus. Somente um creu que poderia chegar até Jesus. E Jesus disse para ele: Vem. Nós vamos estar diante de promessas de Deus a vida toda. Principalmente quando Deus ele se revela ou quando Deus mostra algo para a gente. Mas poucos vivem a promessa. Poucos vivem o que Deus mostra. E sabe por que poucos vivem? Porque poucos têm a atitude de Pedro. A atitude de Pedro foi uma atitude que nós chamamos de disruptiva. O que é uma atitude disruptiva? É uma atitude que tira você do status quo. É uma atitude que faz, você fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. Você não está preso ao piloto automático. Você não está preso, a um sistema. Você está aberto. Você está aberto ao novo de Deus. Você está aberto a uma renovação do Espírito. Você está aberto a algo que Deus, Ele tem o poder e quer fazer na nossa vida. Então, a palavra para você hoje aqui
E essa é uma palavra profética, é uma palavra que você tem que entender como uma palavra do Espírito, uma palavra de Deus para a sua vida. É que Deus Ele quer, sabe, que nós venhamos a crer que coisas maiores são possíveis. Coisas maiores são possíveis, principalmente quando nós ouvirmos a voz de Deus. Porque Pedro só começou a andar sobre as águas quando ele recebeu o comando do céu. Quando você recebe um comando do céu, você rompe com o natural. Quando você recebe uma direção do alto, você rompe com as limitações que foram impostas ou foram colocadas no seu caminho. No nome de Jesus, a minha oração, sabe, por você, é que você possa viver o que Deus tem para a sua vida, mas que você aguarde os comandos do céu. Aguarde as direções de Deus para a sua vida. Aguarde, sabe, aquilo que Deus está querendo mostrar para você. Os meus maiores arrependimentos foi não ter ouvido a Deus em momentos chaves da minha vida. Os meus maiores arrependimentos, sabe, foi não ter dado atenção às inquietações do Espírito, aos chamados de Deus para a minha vida em um determinado momento. Por isso eu quero dizer a você que está aí me ouvindo, esteja com seus ouvidos atentos aos comandos do céu. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Pedro começou a andar sobre as águas. O sobrenatural só é liberado quando você tem uma atitude disruptiva, quando você faz o que ninguém está fazendo, quando você segue um comando do céu. Então pode ser loucura, mas ao mesmo tempo é um agir de Deus. Às vezes, sabe o que eu aprendi sobre ouvir a Deus? Às vezes não é que Deus esteja dizendo não para algo, mas Deus está dizendo que você precisa se preparar melhor para quando você tiver a oportunidade. Então, muitas vezes nós temos uma reunião ou nós temos um compromisso e Deus nos coloca uma inquietação e a gente pensa, não é para mim ir naquela reunião. Às vezes não significa que não é para você ir na reunião, mas significa que você vai ter que ter muita cautela com as suas palavras, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, você vai ter que ter muito cuidado, sabe, com aquilo com a forma como você vai falar as coisas, com a forma como você vai dirigir as coisas que estão ao seu redor. Então o Espírito Santo, ele nos prepara para um momento, ele nos prepara para um posicionamento. O Espírito Santo nos prepara e nós precisamos ter calma, precisamos ter também um posicionamento firme para nos manter guiados por Deus e sendo dirigidos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz então que Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para as circunstâncias e ele viu, sabe, aquele mar revolto, ele viu a força do vento e ele pensou, o que eu estou fazendo aqui? Isso é loucura. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, ou seja, ele foi como puxado para baixo. É claro que Pedro, ele sabia nadar, mas sabe, no meio de um mar revolto, nem o melhor nadador ele consegue muitas vezes lidar com aquilo, com aquela força da natureza. Mas eu entendo, sabe, eu entendo e creio que Deus, quando nos coloca numa situação e nós estamos debaixo de um comando dele, ele vai nos sustentar. Então, não fica com medo, sabe, das dificuldades, não fica com medo das contrariedades, não fica com medo do mar revolto, porque se Deus está contigo, Ele vai te manter. Se Deus está contigo, Ele vai te segurar. Se Deus está contigo, se você está obedecendo uma instrução de Deus, então está tudo bem. Então está tudo em paz. Então Deus guiará todas as coisas, conduzirá todas as coisas e teremos vitória total
e completa no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra foi uma palavra de Deus. De repente Deus te deu um comando, siga esse comando. E se Deus tem coisas grandes para a tua vida, te prepara para sair do barco, tá? Te prepara para caminhar no sobrenatural, te prepara para viver debaixo de uma palavra, e nós sabemos, viver debaixo de uma palavra é diferente de estar com todo o dinheiro no bolso, entende? Andar debaixo de uma palavra é crer, mesmo que você não esteja vendo, é crer que Deus vai intervir, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus vai intervir, Deus vai agir, Deus vai te surpreender, Deus vai manter você, Deus vai te segurar, Deus vai amparar você de todos os lados, e você será guardado pelo Senhor, você será protegido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus! Espero que você tenha recebido essa palavra. Espero que você tenha recebido essa instrução divina. Amém? E eu quero agora, nesse momento, eu quero declarar o Salmo 91, mas antes disso, deixa eu falar para você de algo que nós fizemos aqui. O Senhor tem nos abençoado muito na Academia Kindle. Inclusive, hoje pela manhã, às 9h45, eu entrei ao vivo na academia. Amanhã eu vou entrar ao vivo na academia e quarta eu vou entrar ao vivo. O que eu faço quando eu entro ao vivo na academia? Eu dou conselho para as pessoas, eu ajudo elas a entender o que Deus está falando. E isso é exclusivo para os meus alunos, que já nos acompanham lá eles são discipulados, lá eles recebem muito de Deus, nós temos vários módulos, conteúdos exclusivos dentro da academia. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno dentro da Academia Kindle Global, certo? E agora, quem se inscrever para a academia até domingo ao meio-dia, vai receber 21 e-books, olha só, 21 e-books, que bênção, tá? E-books são livros digitais para você ler no seu iPad, no seu computador, no seu celular, tá? Você pode ler a qualquer momento 21 e-books. E também nós fizemos algo para que vocês experimentem a academia. Então, o primeiro mês da academia, para quem se inscrever até domingo ao meio-dia, será menos de R$10. Menos de R$10. Fizemos isso para você conhecer a academia, para que você, possa experimentar o que nós experimentamos dentro da academia. A academia, para mim, é um sonho realizado. Foi algo que Deus me deu e eu creio que ali Deus está preparando pessoas. Ali Deus está preparando pessoas. Então, se você quer se tornar nosso aluno na academia, quer experimentar um mês, depois você pode cancelar, certo? Se você não quiser, antes ali de findar os 30 dias, você entra ali e cancela, tranquilo, certo? Mas gostaria que você experimentasse. Você vai ver que bênção que vai ser, também vai ter acesso a todos esses e-books e tenho certeza que você e sua casa aí vão ter um mês de mesa farta, porque tem muito conteúdo bom aqui dentro da Academia Kindle Global, amém? E também vários professores ali, ensinadores, ministros, pastores, eventos, enfim, a academia tem muita coisa. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Hoje mesmo, se torne nosso aluno, assim também você vai estar nos ajudando em nossos projetos e que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, ok? Certo. E agora eu quero declarar o Salmo 91 e tenho 2 recados. Nesse final de semana, sábado, nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Sábado às 18 horas, eu vou transmitir do meu canal e você que quer estar no presencial conosco, o endereço da igreja, que eu e a minha esposa somos voluntários, é Rua Carlos Ur, número 935, certo? Então, eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nesse final de semana, sábado nessa Vigília do Espírito Santo, e no domingo pela manhã teremos Santa Ceia do Senhor, nessa igreja, na Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, ok? Vamos lá? Deixa eu declarar o Salmos 91. Já compartilhou? Se não compartilhou, compartilha com outras pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar no nome de Jesus Cristo. Coloca aqui nos comentários qual o desafio que você tem essa semana. Qual o desafio que você tem esse mês? Coloca aí, nós vamos orar. Coloca aí qual que é o teu desafio e nós vamos entrar firmes em oração em nome de Jesus Cristo. Deus está agindo, gente. Você não está aqui apenas numa oração, sabe, de uma live. Não. Nós somos um grupo de intercessão. Tem intercessores aqui nessas orações do Brasil e do mundo. Então você não está aqui numa live, num vídeo. Não é só isso. É um grupo, é uma comunidade de oração. Tem muita gente que é muito forte na intercessão, que está aqui concordando comigo, profetizando junto comigo. Então, sabe, aqui você vai sair fortalecido em nome de Jesus. Teve um senhor que foi nesse domingo na igreja e ele assim, não tinha ido em igreja evangélica ainda, pelo menos foi o que eu entendi da parte dele. E ele, quando ele entrou na igreja e eu estava cumprimentando as pessoas, ele sentiu, sabe, um arrepio que cruzou todo o corpo dele. Ele achou aquilo ali diferente. Aí começou o louvor da igreja, né? 15 minutos ali de louvor. E daqui a pouco ele disse que ele sentiu uma sensação tão forte dentro dele. Uma sensação boa. Ele começou a chorar. Começou a chorar. Ele disse assim que é algo que nunca ele tinha sentido na vida. É a experiência com Deus. E quando uma pessoa tem uma experiência com Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, sabe, ela é marcada, ela é tocada de uma forma especial e sobrenatural. Você não tem ideia. Sabe, é que a gente pensa que sabe de tudo. Não, você não sabe de tudo. Eu não sei de tudo. Deus pode agir na sua vida de uma forma especial, de uma forma diferente. Uma forma diferente. Eu convido você a estar com a gente, tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, visita agora cada pessoa que está orando junto conosco. No nome de Jesus, nós queremos profetizar e eu quero fazer uma declaração profética em favor dela e em favor da casa dela, Pai. Eu quero declarar que ela vai viver coisas novas. Eu quero declarar profeticamente que ela vai viver o extraordinário, ela vai ver promessas de Deus no caminho dela. Ela vai receber palavras de avanço, ela vai receber palavras proféticas, ela vai receber instruções do alto, seja por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de profecias ou por meio da própria palavra, da própria leitura da palavra de Deus. O Espírito Santo irá trazer para ela promessas que o Senhor tem reservado para ela e para toda a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a tua casa vai ter experiências com o Senhor e experiências de coisas maiores, coisas que vocês nunca pensaram, que nunca ouviram nem imaginaram. No nome de Jesus Cristo, Espírito Santo do vivo Deus, libera teu poder agora. Que a tua presença, Senhor, envolva cada lugar. Que cada lugar seja envolvido pela graça divina. Que cada lugar seja envolvido com a presença divina agora. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça, Espírito Santo de Deus. Eu oro em nome de Jesus para que essa casa, essa família seja visitada
pelo Senhor. Visita, Senhor. Visita, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Quebra as correntes espirituais na vida dessa pessoa. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, 20 anos presa em vícios. E o Senhor a liberta completamente. Senhor, liberta todas aquelas pessoas que desejam a libertação, que querem a libertação. Toque-as, Jesus, com o teu poder agora. Toque-as, Espírito Santo de Deus. E eu oro para que o sobrenatural de Deus seja liberado aqui nessa oração. Que toda enfermidade renda-se a Jesus. Que toda aflição renda-se a Jesus. Que a ansiedade vá embora. Que o aperto no peito seja arrancado. E que a paz de Jesus Cristo, a presença de Deus, envolva toda a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Me ajude a compartilhar com outras pessoas. E você que não é meu aluno na Academia Kindle, vem se tornar nosso aluno. Você vai ver. Vamos caminhar junto. Que Deus te abençoe e até mais.